E se eles já estiverem aqui, não em naves sobrevoando cidades, não com contatos diretos ou sinais claros, mas observando, silenciosamente, invisivelmente. E se não estivermos sozinhos, nunca estivemos, mas fomos mantidos assim, de propósito? Essa ideia é conhecida como a teoria da não interferência, ou como alguns chamam, o zoológico galáctico. Ela propõe que civilizações alienígenas muito mais avançadas que a nossa já sabem da nossa existência. Elas nos detectaram, elas nos estudam, mas escolheram não interferir. Talvez por ética, talvez por estratégia, talvez porque não estamos prontos. Pense no modo como lidamos com espécies menos desenvolvidas aqui na Terra. Observamos colônias de formigas, tribos isoladas, ecossistemas frágeis, mas evitamos contato, por respeito, por medo de contaminar, por saber que às vezes nossa simples presença pode destruir o que estamos tentando entender. E se for exatamente isso o que está acontecendo conosco? E se a Terra for uma espécie de laboratório cósmico? Uma reserva natural de vida inteligente em estágio primitivo? E se cada guerra, cada descoberta, cada avanço que fazemos está sendo registrado por mentes que nos veem com curiosidade ou com compaixão? O silêncio do universo pode não ser ausência, pode ser escolha, uma decisão consciente de nos deixar evoluir sozinhos, de nos dar tempo. Mas por quê? Essa é a pergunta que move essa teoria. Por que não nos contatam? Por que não se revelam? Por que, se estão tão perto, permanecem invisíveis? Alguns acreditam que o contato com uma civilização muito mais avançada poderia ser catastrófico. Não porque eles seriam hostis, mas porque nós não estaríamos prontos. Culturalmente, espiritualmente, emocionalmente. Um choque de realidades que poderia colapsar nossas crenças, nossas estruturas sociais, até nossa identidade coletiva. Imagine o impacto psicológico de saber que não somos o ápice da inteligência, mas apenas uma das primeiras fases. Que existem seres que transcenderam a matéria, o tempo, talvez até a própria consciência. Como reagiríamos? Com medo? Com idolatria? Com guerra? Talvez seja por isso que eles observam, mas não interferem. Ou talvez sigam um código universal, uma regra cósmica, algo semelhante à primeira diretriz das histórias de ficção: nunca interferir com civilizações em desenvolvimento. Deixar que cada espécie encontre seu próprio caminho, que cometa seus erros, que aprenda sozinha o que significa existir. E isso levanta outra questão. Estamos sendo testados? Cada avanço tecnológico que fazemos, cada colapso que evitamos, cada ato de compaixão, de destruição, de reconstrução, tudo estaria sendo analisado, avaliado, medido, como se fôssemos parte de uma prova que não sabemos estar fazendo. E o resultado dessa prova? Contato ou isolamento. Talvez o universo esteja cheio de vida, de inteligência, de cultura, mas para participar é preciso merecer. É preciso provar que não somos uma ameaça, nem para eles, nem para nós mesmos. E se estivermos na infância cósmica? E se nossa civilização for como uma criança diante do infinito, curiosa, impulsiva, destrutiva, mas também cheia de potencial? Talvez eles esperem que cresçamos, que entendamos algo fundamental antes que o contato possa acontecer. Talvez seja o respeito, ou a humildade, ou a capacidade de coexistir com o outro. A história humana é marcada por conflitos, por medo do diferente, por destruição de culturas em nome do progresso. Se repetíssemos esse padrão com uma raça alienígena, o que poderia acontecer? É possível que já tenham tentado nos contatar de formas que não conseguimos perceber? Sinais sutis, sonhos, intuições, símbolos perdidos em textos antigos, mal compreendidos. Talvez os mitos de deuses que desceram dos céus sejam ecos de interações reais, agora esquecidas. Ou talvez eles nunca tenham ido embora. Algumas teorias sugerem que alienígenas convivem entre nós, ocultos, disfarçados, estudando nossos comportamentos em tempo real.
observando nossas redes, nossas interações, nossas emoções. Pode parecer loucura, mas e se for apenas tecnologia muito além da nossa compreensão? E se, ao invés de vir de longe, eles vieram de dentro? De outras dimensões, de níveis de realidade que não podemos acessar. Como observar formigas sem que elas percebam? Talvez seja assim que nos observam. Esse tipo de pensamento não é apenas ficção, é filosofia aplicada ao universo. Mas talvez a pergunta mais importante não seja onde eles estão, e sim, por que queremos tanto encontrá-los? Talvez estejamos buscando no cosmos o que ainda não encontramos em nós. Um sentido, um espelho, uma validação de que não estamos perdidos, que a consciência não é um acidente, que há ordem no caos. O silêncio do universo dói, porque ele nos confronta com a possibilidade de estarmos sozinhos. E a ideia de estarmos sendo ignorados talvez doa ainda mais. Mas e se esse silêncio for uma oportunidade? Um intervalo precioso em que podemos crescer sem a influência de outras mentes? Em que podemos encontrar nossa identidade antes de sermos apresentados ao restante da galáxia? Talvez o primeiro contato não seja com palavras ou tecnologias, mas com ideias, com sabedorias que chegam como sussurros, como intuições que nos guiam para um futuro mais consciente. E se formos os próximos a decidir? E se, um dia, nós formos os observadores de outra espécie emergente? Como agiremos? Interferiremos? Ou teremos aprendido o valor de deixar crescer? A teoria da não interferência não é apenas uma explicação para o silêncio. É um convite à reflexão, um lembrete de que talvez não estejamos esperando por eles, mas eles estejam esperando por nós. E quando estivermos prontos, quando soubermos viver com paz, com propósito, com respeito pela vida, talvez então eles se revelem, ou talvez já tenham se revelado, e só não conseguimos perceber ainda. Porque às vezes, o contato não começa com um som, mas com um despertar. E se estivermos vivendo a parte mais importante da história humana, aquela que define quem realmente somos? Cada pequena escolha, cada avanço ético, cada superação de conflito pode ser o que nos separa da escuridão ou da entrada em uma nova era. Talvez a própria Terra seja um teste, uma simulação moral que não envolve tecnologia, mas maturidade. Será que saberíamos lidar com o contato? Ou ainda nos perderíamos em nossas próprias ilusões de superioridade, de medo, de domínio? Não é difícil imaginar que uma civilização mais antiga olharia para nós com preocupação. Temos tecnologia para nos destruir, mas ainda lutamos por poder, por controle, por ego. E talvez seja isso que nos impede de ir além. Não falta ciência, falta consciência. Se há observadores silenciosos lá fora, eles não procuram inteligência. Eles procuram sabedoria. E sabedoria só nasce com dor, com tempo, com tentativa e erro. Talvez estejamos nesse processo. Talvez o sofrimento humano, as quedas e os recomeços sejam o processo de lapidação da espécie. Quando olhamos para o céu e não vemos resposta, devemos lembrar. Talvez sejamos nós a resposta que outros esperam. Talvez sejamos os primeiros a cruzar a linha sem precisar de ajuda externa. Ou talvez o universo esteja apenas assistindo, esperando o momento certo. Porque contato verdadeiro exige mais que sinais. Exige sintonia. E só seremos ouvidos quando estivermos prontos para ouvir. Então, da próxima vez que você se perguntar se estamos sozinhos, pense nisso. Talvez a resposta esteja esperando pacientemente dentro de cada um de nós. E quando a hora certa chegar, não precisaremos correr para fora. Apenas abriremos os olhos e entenderemos que nunca estivemos realmente sós. Somos uma espécie jovem, em um mundo pequeno, orbitando uma estrela comum, em uma galáxia entre bilhões. E ainda assim, conseguimos fazer perguntas que ecoam até os confins do espaço. Conseguimos imaginar outras formas de vida, outras histórias, outras consciências. Conseguimos olhar para o escuro e dizer:
Eu quero saber. Isso, por si só, já é extraordinário. O universo talvez seja um espelho, refletindo nosso estágio atual, nossa capacidade de amar, de cuidar, de compreender. Talvez ele esteja calado, não porque não há ninguém, mas porque estamos no exato momento entre a pergunta e a resposta. E quando essa resposta vier, se vier, que ela nos encontre prontos, não apenas tecnologicamente, mas emocionalmente. Humanos, conscientes, despertos. Porque o verdadeiro contato não será apenas entre espécies, será entre consciências. E isso exige maturidade. Se eles já estão aqui, invisíveis, observando, talvez estejam esperando exatamente isso, um gesto, uma escolha, um sinal de que somos dignos. E nesse dia, o universo deixará de ser mistério e se tornará encontro. Não porque finalmente nos ouviram, mas porque finalmente aprendemos a escutar. E talvez, só talvez, esse seja, enfim, o verdadeiro começo da nossa grande história universal.